Em 1807, um ministro irlandês, Thomas Campbell, deixou sua casa e ministério para se instalar na América. Deixou seu filho mais velho, Alexander, para trazer o resto da família, depois dele ter se estabelecido na nova terra. Em 1808, a família sofreu um naufrágio e foi forçada a se reagrupar em Glasgow, Escócia. Alexander passou o tempo estudando na universidade quando se encontrou. Numa distribuição Comev, Lutando com Deus. Versão brasileira Dublamix, Rio. Bom dia, senhorita. Eu vou achar um palácio para me sentir em casa. Assim não vou viver nas ruas. Bom dia, reverendo. Reverendo, 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 pregador, por favor. Reverendo, por favor, me dê a permissão. Ninguém precisa da comunhão mais do que eu. Por favor, em nome de Deus. Por favor, reverendo, por favor. Me solte sua pobre alma. Você tem que provar ser digno da mesa do Senhor. Por favor, reverendo, reverendo, me dê a permissão. Está pronto para receber a comunhão? Ele deveria ter a permissão? Teria permissão de tomar conta da cerveja se o estalajadeiro enlouquecesse. Irmão Campbell.
Nunca pensei que um marinheiro ficasse doente em terra firme. Eu perdi o barco. Mãe, tem índio nas árvores? Não há nada o que temer nessa floresta, querida. Alexander, seu pai entende de assuntos da consciência. Salteadores! Ho! 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 Sou eu! Vamos lá! Ho! Ho! É o seu pai, ele veio nos encontrar. Oh, Alice! Ela não está linda, Tom? Oh, meu Deus! Que viagem! Que dia! Que dia é esse perto de meus braços? É mesmo? Oh, Thomas, Kelly Grimber, você de novo. Você está tão grande, como está grande, cresceu tanto. Você deve ser Alexander. Sou John McCroy, amigo e ovelha do rebanho do seu pai. Que bom. Ele está muito orgulhoso de você. Eu estou tão... Veja só as mudanças que 2 anos fizeram nessas 2 meninas. Está muito longe da nossa casa. 2 dias cavalgando bastante depressa. Mas há uma estalagem bem confortável no final da viagem de hoje. Que peso está carregando, garoto? Essa talvez seja uma palavra inapropriada. Filho. Alec, rapaz. Posso aliviar o seu peso? Eu tenho críticas em relação à igreja. Não foi refletido e sem ponderação. Meu estudo produziu muitas questões das quais não pude achar respostas nas crenças, doutrinas, ensinamentos e ações dos homens que se proclamam serem de Deus. Na verdade, veio a esclarecer que a igreja havia deixado a sua fonte por caminhos que não poderia permanecer. Se tornou um problema de consciência. Você já percebeu os céus de sua nova pátria? O sínodo do presbitério dissidente me pegou para inquérito e censura. Isso surgiu porque a intolerância do clero, corrupção e tirania são qualidades não restritas apenas ao velho mundo. O único caminho para mim aberto foi o de me separar deles. Eles são pessoas sem vontade de tolerar qualquer divergência dura, porém saudável, de nosso tempo. Isso foi muito providencial, pai. Para nós dois que temos sido conduzidos separadamente e trazidos juntos em uma terra onde a liberdade de pensamento e expressão são o fundamento. As árvores, a terra, o ar anunciam a glória de Deus aqui. É o lugar perfeito para elaborar o acordo de que você fala.
É um apelo ao sínodo de Pittsburgh, se você quer saber. Nenhuma facção vai nos aceitar sem aderirmos às suas doutrinas. Há um encontro em McElroy no domingo. Gostaria que você estivesse lá, para falar de nossa causa. Se for logo, pode relatar isso e voltar para o devocional. Conhece a Fazenda Brown depois do Riacho do Búfalo? Que razão tem um homem em julgar a fé do outro? A nossa intenção é unificar todos os cristãos e, desse modo, eliminar o embaraço e hipocrisia dos credos partidários e das interpretações denominacionais próprias. Certamente não lhe falta ambição, senhor. Isso tudo acaba distanciando o homem de Deus. Margaret, vem aqui. Eu tenho alguém que quero que você conheça. Está parecendo um bom lugar para esperar a tempestade. Deve passar logo. Às vezes essas tempestades podem durar algum tempo. Acha que talvez eu devesse procurar comida? Se isso é o mais importante em sua mente. Margaret Brown, você não se envergonha? Não. Nunca terá necessidade disso, tenho certeza. Não estou em posição nem de perguntar. Nesta posição, eu acho que deveria. Você está zangado com Deus? Com Deus? Nunca. Apenas com os homens que presumem que sua própria sabedoria é suficiente para interpretar e julgar a palavra de Deus pelos outros. E desse modo se colocam onde não existe nenhuma divisão natural entre Deus e cada alma em particular. E é esta raiva que impede a nossa aproximação? Isso seria uma aproximação. Quando partimos de casa, sofremos um naufrágio num mar tão raivoso que jamais teria imaginado. Fiz um voto. Se Deus prevalecesse e entregasse a mim e minha família seguros em terra, minha vida pertenceria a Ele. Meu pai sempre diz que Deus tem caminhos para obter a nossa atenção. Trago uma voz em meu coração que luta comigo para agir. Mas essas ações aparecem para trazer o ridículo e o escárnio dos homens que agarram a piedade partidária como um escudo. Somos rejeitados. Eu nunca poderia sujeitá-la a isso. E não tenho nenhuma segurança para oferecer. De quem é a voz em seu coração? De Deus. Então você precisa agir em desafio destes que querem deter você. Eu agirei com bondade. O que Deus tem feito? Falará logo com meu pai?
É sempre mais escuro antes do amanhecer. Não pode ficar andando assim com um bebê por aqui, Sr. Campbell. Sua filha está bem, Sr. Brown. E a sua também. Ah, que Deus seja louvado! Ela tem os olhos da sua mãe. Devemos chamá-la de Jane? Mamãe adoraria. E finalmente será um lugar de encontro neutro e apropriado para os diferentes seguidores que temos atraído. Será um lugar de adoração para todos que vierem. Não importa quão controverso. Isso atinge o quarteirão do centro. Existem facções nesse condado cujos membros não falam com seus vizinhos porque discordam sobre se batizam crianças ou adultos, por aspersão ou imersão total. E Jesus disse: quem dizeis que eu sou? E Pedro disse a ele: vós sois o Messias, o ungido. Jesus não empurrou ninguém. Ele não exigiu ninguém. Ele deixa a todos nós decidirmos o que queremos em nossas vidas. Agora eu chamo os candidatos ao batismo pela aceitação da doutrina e a confissão de fé de Filadélfia. Não viemos ser batizados pelas doutrinas dos homens, mas pelo que foi prescrito no Novo Testamento. Mas eu nunca admiti alguém para o batismo cuja experiência e fé não tenham sido aprovadas pela igreja. Que igreja tem o julgamento certo para minha fé? Cristo é o Filho de Deus. Irmão Campbell! Irmão Campbell! Irmão Campbell! Não ouviu eu lhe chamar? Esse é o barulho da terra em que você está. Como pode ouvir, lamenta ser cortada. Querem você em um debate público. Quem? Sobre o quê? Sobre o movimento da reforma e todos os seus ensinamentos hereges. Batismo. Ora, você não acha que seria muito inapropriado ter uma discussão sobre assuntos de consciência religiosa num circo público? Vamos? Here! Here! Vamos. Então, será que vai aceitar o Quando debate? teremos o debate? Hoje devemos ter alguma ideia.
Meu Deus, nós humildemente pedimos que abençoe estes presentes que estamos para receber por sua bondade. Possam eles enriquecer nossa força e sabedoria para melhor servir a sua vontade como ela nos é revelada. Que não inclui um debate público. Humildemente pedimos, através de seu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. 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 Como vai o trabalho, Sr. Campbell? Como muitas tarefas que parecem intransponíveis quando encaradas pela sua imensidão de início. Que parece diminuir, passo a passo, lição por lição. Igual à conjugação em latim. Não é, cavalheiros? Senhor, estamos todos aqui para estudar com o senhor, porque admiramos e respeitamos seu conhecimento e devoção pela Sagrada Escritura como a única verdade do cristianismo e a única autoridade em qual se baseia uma igreja. Mas? Bom, senhor, parece que uma discussão pública ou exposição de seus pontos pode ser bem favorável para o fim dessa odiosa reação e perseguições de... Acontece que a fé não é um exercício intelectual, irmão Johnson. O debate, em particular o debate público, não vai edificar. A hora agora é de ficar lendo, estudando e orando. Agora vamos. Ratos. Você tem me surpreendido nessa fazenda. Gentilmente esperamos ser abençoados com mais trabalho de Deus até provarmos nossa administração com a qual Ele já tem confiado a nós. Eu ainda acho que seu pai deu isso para nós com a preocupação com seu futuro. Você tem mantido isso melhor do que ele jamais fez. E nada interferiu com a sua pregação itinerante ou com o seminário. Os estudantes estão tendo uma boa educação, mas poucos irão pregar. Nós não temos convencido as facções dominantes a abandonarem suas doutrinas não bíblicas. Então, eles têm diminuído em número. Eu sempre admirei sua clareza de pensamento e a sua habilidade com as palavras. Pensei que tivesse se casado comigo pelo meu jeito irlandês. O que diz a voz em seu coração? Eu não acho que seja a melhor atividade de nosso movimento participar de um espetáculo público. É o mesmo que atirar nas nuvens. Às vezes é preciso uma nuvem. Ou um naufrágio. Para ter a atenção das pessoas. De quem é a voz em seu coração? Deus seja louvado. Talvez fosse melhor se você falasse de sua visão do batismo de crianças. Batismo é o símbolo de aceitação do membro da igreja cristã. Como a circuncisão é a marca dos membros da fé judaica. Não é um grande salto entender que, batizando as crianças, é como o uso semelhante da circuncisão. Circuncisão exige apenas a descendência racial, enquanto que o batismo exige fé. E fé
é pessoal, não doutrinária. As denominações cristãs têm se tornado obcecadas com credos não bíblicos, doutrinas e interpretações. Têm se tornado tão barulhentas em sua Babilônia que são incapazes de ouvir a voz em seus corações. Por causa do dogma legalista que cobre como uma nuvem densa entre Deus e seu povo. O clero tem erigido uma cerca ao redor de nosso acesso a Deus e se posicionado como os porteiros. Mas mesmo os porteiros raramente passam a cerca e estão mal equipados para conduzir pelo caminho além do portão. Você ofereceria o sagrado sacramento da comunhão para um indigno, o não examinado? Nós oferecemos um caminho livre e aberto para todos com coragem de aceitá-lo. O assunto é batismo. Certamente que um bebê não batizado, tirado deste mundo e condenado à eterna danação, pesaria grandemente em minha consciência. Como você pode ficar diante dessa Assembleia, irmã Campbell, e de boa consciência afirmar o fim do batismo de crianças com sua esposa segurando o presente de Deus de uma nova vida? Simplesmente com a segurança e a firmeza da promessa da Escritura. Batismo é um ato de fé. Como uma criança não conhece o pecado, não pode ter conhecimento da fé. Batismo sem fé é um gesto totalmente vazio, senão uma afronta herege para a fé que nós mostramos. O impressor em Steubenville tem distribuído todas as suas cópias e as pessoas ainda estão pedindo por mais. É um fenômeno, se não um milagre. Pai, venha rápido! Era tão inocente. Agora está com Deus. Quem é você e por que está batendo na minha porta? Meu nome é Alexander Campbell, senhora. Um pregador itinerante em sua ronda, a caminho de minha casa, mas necessitado de abrigo contra a tempestade. Campbell, você disse? Sim, madame. Alexander Campbell. Eu sou lá de... Eu sei muito bem de onde você é. Sou uma mulher de Deus, amorosa e firme cristã e ajudo como posso, mas não posso achar caridade nem amor em meu coração por um herege como você. Se Deus colocou você nessa tempestade, então você deve ficar. Vamos fazer um negócio com a editora.
Estamos vendendo a fazenda? Não, nunca poderíamos fazer isso. Mas você viu como as pessoas devoraram o debate aberto com o Walker? Essa pode ser uma carta mensal. Alcançaria mais pessoas em que eu pudesse atingir do que se eu viajasse pelo país até meu último suspiro. Aqui, olha para isso. O clero, censurando com termos fortes a presunção injustificada, intolerância, sectarismo e venalidade. Caráter eclesiástico, concílios, credos e facções, expondo a história da apostasia da igreja e a origem das divisões que a enfraquecem. A restauração da antiga ordem das coisas. União cristã. E de quem é essa voz? Um dos maiores obstáculos em levar as pessoas a entender o movimento baseado inteiramente na Bíblia. É o que eles gostam de ler. Então eles caem vítimas do clero. Sua ignorância é o último obstáculo. Isso será como um professor. Uma ferramenta para ensinar e alcançar. O batismo cristão não adotará nenhuma facção religiosa, exceto aquela adotada pelos primeiros cristãos da Antioquia. A única objeção será a expulsão da verdade e o descobrimento do erro na doutrina e na prática. O editor não tem interesse mundano em ganhar nada, ou tirar proveito religioso para cegar seus olhos ou perverter seu julgamento. Ele espera demonstrar que ele é um advogado imparcial da verdade. Quem é esse Campbell? E finalmente, meus irmãos, sejam fortes no Senhor e no poder de seu verdadeiro Filho. Revestidos com toda a armadura de Deus, vocês serão capazes de lutar contra os ardis do maligno. Pois nós não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra potestades, contra as leis da escuridão deste mundo, contra a iniquidade espiritual em altos lugares. Bendito seja Deus, Criador do universo, que dá este pão, fruto da terra e do trabalho de mãos humanas. Permita ser para nós o pão da vida. Bendito seja Deus, Criador do universo, que dá a vida através do vinho. Eu estava aqui uma vez com meu pai. Na verdade, foi nesta sala que eu disse a ele que tinha deixado a igreja. O que foi? Já falei isso antes? Toda vez que estamos aqui. Você nunca para. De quê? De trazer você? Ou de falar para você? Deve ser a vida na estrada. Só podiam ser os Campbell. Tão farisaicos e prontos para atacar as instituições que se mantêm no tempo e se manterão muito além de nossas existências. Talvez devêssemos restabelecer a monarquia. Agora é hora de se testar a instituição.
Eles apenas querem dizer que isso é um meio de identificar um grupo que partilhou com os crentes. Todo termo é abominação para aquilo que adotamos. Isto nos reduz a nada mais do que uma seita. Ou pior, um culto. Somos cristãos pura e simplesmente. Antes que a noite terminasse, meu rosto e barba estavam incrustados com sal. A tripulação fez suas obrigações alegremente, e a única ansiedade que eu senti naquele momento foi a de perceber que... Espere. Menina Jane, onde está seu pai? lá na prensa. O que é de errado com o vovô? Isto é um absurdo. Onde já se viu uma coisa dessas? Senhora, já viu esse insulto? O que foi? A nova Gazeta Harmonia, é isso, senhora? Robert Owen. Você leu isso? Como pode ficar tão calmo? Isso acaba com o limite da minha paciência cristã. O homem defende a destruição de toda a religião. Mas... Ele é o socialista galês e livre pensador que, de algum modo, chegou à ideia de que religião é prejudicial às instituições de sua utopia experimental. Deixa eu ver. Como ele pode vir para este país trazendo esse tipo de veneno e espalhá-lo desse jeito? Está falando como os clérigos que sempre encaramos, pai. Alexander. Escute. Pai, fique calmo e escute como vou desafiá-lo. Robert Owen e o sistema social. O Sr. Owen tem atraído muita atenção em seu país, assim como na Inglaterra, pela singularidade da sua visão e da natureza benevolente de seus esforços favoráveis ao aperfeiçoamento da sociedade. Como pode dizer tais coisas? Ele tem Como feito você grandes pode progressos aceitar na questão isto? dos trabalhadores desprivilegiados na Escócia, pai. O homem é um ateu. É verdade, entretanto... Escute só. Apesar... Eu estou bem. Você vai. E eu descansarei até você voltar. É só um encontro. É mais importante que eu fique aqui com você. Pai, estão aqui. Você insiste que o Novo Testamento é a constituição do reino de Deus. Mas como um homem pode entrar no reino? Não acha que isso leva a um grande processo agonizante, Sr. Scott? O senhor não acha que um homem tem que aguardar o Espírito Santo? Não, nem o senhor. Um homem é salvo, ou se torna um cidadão do reino, ou se torna um membro nulo da igreja, ou seja, como queira chamar isso, só obedecendo às ordens de Jesus Cristo. E quais são elas? Bem, existem 5 passos enumerados nos ensinamentos cristãos: fé, arrependimento, batismo, a remissão dos pecados e então o presente do Espírito Santo. Depois disso, o homem entra na vida eterna. Existem 3 coisas que um homem tem que fazer: crer, se arrepender e ser batizado. Seguindo estas regras, o que Deus promete fazer? Perdoar nossos pecados, enviar o Espírito Santo e conceder a vida eterna. E este é o começo e o fim da salvação. Amém.
Você ouviu lhe chamar? Eu ouço. Às vezes. Foi a voz em seu coração. Eu ouvi também. Alexander, esteja sempre certo de que a voz em seu coração é de Deus e não a sua. Nunca existiu uma voz tão clara quanto aquela que Deus colocou em meu coração da primeira vez que a vi. Me prometa uma coisa. Nunca vacile no seu trajeto, mas... saiba que tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de... Pode dizer. E eu não tenho medo disso, Alexander. Há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Talvez seja tempo de parar, de golpear as barreiras e tempo de transcendê-las. O senhor é o reverendo Campbell? Reverendo é um termo que eu só reconheço em respeito a Deus e seu filho. No futuro, eu escolherei minhas palavras mais cuidadosamente. Sou Robert Owen. Aparenta estar muito bem desde que deixou aquele reino de infiéis. Vejo que minha reputação me precede. Uma reputação baseada unicamente em suas teorias. Não somos tão diferentes, o senhor e eu. Nós dois temos um interesse passional em proveito da humanidade. Só que de formas completamente diferentes. Não é uma estranha vontade do destino que nós dois, filhos da opressão inglesa, tivéssemos tomado diferentes jornadas e tivéssemos nossos caminhos cruzados aqui neste solo experimental? Eu não vejo nada de experimental na fé, Sr. Owen. Eu li seu debate com John Walker, assim como seu debate com o Sr. McCullough, e muitas de suas cuidadosas publicações. Bom, não há necessidade de tão grandes elogios. Ele tem uma ideia estranha. Precisamos ouvir. Permitir a ele esse privilégio. Você entende? É assim que funciona. Desse jeito é que funciona.
Senhor Owen, o senhor dará início às suas observações. Que a verdade prevaleça, Sr. Campbell. Eu proponho provar a esta augusta Assembleia que todas as religiões do mundo têm sido fundadas na ignorância do homem. Uma ignorância que ele se esforça em manter para sua própria sobrevivência. Que elas são diametralmente contrárias às mudanças das leis de nossa natureza humana. Que elas têm sido e são diretamente responsáveis pela desunião, vício e miséria de toda a humanidade. E agora, elas são o único obstáculo de uma sociedade de virtude, inteligência, bondade e caridade entre toda a família humana. Nosso problema não são os afazeres corriqueiros desta vida. O interesse passageiro e transitório por hoje ou amanhã. Não são os afazeres momentâneos do reino ou do imperceptível atrativo do poder. Não. Não. Tudo isso é brinquedo de criança. A alegre excursão de uma jovem ilusão contrastada com as questões: o que é o homem? Por que motivo existe? Para onde vai? Ele é mortal? Ou um ser imortal? Ele foi condenado a ser como a grama? A desabrochar como uma flor? Jogar sua semente na terra e morrer para sempre? Devemos segurar nossas cabeças e fechar nossos olhos na desoladora e apavorante ideia de não continuar vivendo? Esta é a terrível e sublime questão que se pode ter. Iremos morrer ou viver para sempre? Anos de discussão da religião. Não se preocupem com os desconfortos da doença ou da vida. Não importa a fome, o desabrigo, o oprimido e o trabalhador explorado, nem nenhum outro infeliz desprivilegiado da raça humana. Mas concentrem-se na promessa improvável de uma gloriosa e mágica e mítica vida futura, de recompensa pelos sacrifícios terrenos. Basta! Se um homem pudesse libertar de sua incapacidade alardeada deste conceito de Deus, desta desculpa do vagabundo que imediatamente surge para sua vida comumente social, então, e só então, ele mostra as doenças deste mundo e recebe a real atenção de grandes pensadores e de energias humanas que estão à nossa disposição. Nenhuma liberdade desenfreada pode recompensar pelo imenso roubo de que Deus é a esperança da eterna felicidade. A pior parte do plano teórico do Sr. Owen para a humanidade é a que propõe o roubo. Mas tanto quanto o Sr. Owen pode tentar libertar o mar, prender o vento, impedir os raios de sol, ele pode exilar a ideia de Deus da raça humana. As provas de sua existência são tão numerosas quanto as gotas do orvalho. Aquilo que está conosco ou não está, das unhas até o fim de nossos dedos, do sol, lua e estrelas, confirma a ideia de sua existência. Eu respeito a Bíblia e os teólogos em geral por suas habilidades em fazer imagens poéticas. Mas o fato empírico é que não há ninguém que possa provar, Sr. Campbell, que Deus ou vida após a morte existam. A lógica da filosofia e o preceito da ética nos dizem que o que não pode ser provado
não existe. Sr. Owen, deveríamos nós acreditar que todas nossas ideias são resultado de sensação e reflexão? Por este raciocínio, o homem não tem nenhuma ideia natural ou inata de Deus. Mas desde que a ideia de Deus claramente existe no mundo, tinha que vir de Deus, por divina revelação. E pela natureza do ser humano, prontamente aceitou a ideia. Aceitaria esta suposição, Sr. Owen? A ideia de que Deus existe no mundo vem do homem que criou esta ideia de sua própria imaginação. Mas todos os princípios de causa e filosofia nas quais baseia suas crenças provam que a imaginação não pode criar ideias, mas apenas reordenar as ideias que já existem na mente. Assim, até parece que os teólogos têm um estoque de respostas prontas para cada questão que necessita da prova da existência de Deus. Fé, cegueira, não questionamento. Por isso não resolvidos. O senhor busca definir a experiência emocional da fé através de argumentos intelectuais. Eles são anátemas, é uma impossibilidade. Como tentar descobrir a fé através da doutrina. Fé não é só um processo intelectual. É a total imersão de todas as facetas do homem, mente, espírito e corpo, dentro de todas as facetas de Deus. Eu tenho uma grande vantagem sobre o cristianismo. Sem uma concepção de inferno, não tenho medo de morrer. Se alguns dos aspectos de meus assuntos pessoais forem satisfeitos, eu estarei perfeitamente pronto para morrer a qualquer momento. Oh, o senhor diz que não tem medo da morte. Tem alguma esperança nela? Não. Então sua filosofia o coloca no nível de um bode. Ele come até estar satisfeito e fica na sombra espanando as moscas e não tem medo nem esperança na morte. Como basear a fé em um livro que se contradiz? No Novo Testamento, Cristo traz uma nova fé, livre do legalismo dos credos e dogmas e estruturas. A fé do coração, um novo pacto diretamente entre o homem e Deus. Sem a ação dos profetas, clero ou denominação. Uma fé baseada não em provas ou leis, mas baseada na ciência inata que o homem tem de Deus, uma ciência que tem persistido na ordem social, apesar do rancor e dos melhores esforços dos predecessores do Sr. Owen. Existe paz no mundo. E já por acaso existiu? E em todas as ordens sociais, através dos anos, o homem parou de matar a si próprio. E não se esqueçam de que, por causa do espírito evangelista farisaico, mais pessoas morreram em nome do cristianismo do que em outra religião ou forma de governo em toda a história do mundo. Nós concordamos. Quando os homens não seguiram a Bíblia ou seu próprio entendimento disso, mas direcionados pela interpretação dos clérigos ou falsos líderes, exatamente os efeitos que o Sr. Owen esboçou têm sido o resultado de toda essa condição. Debaixo dessas condições, não há exercício individual de consciência, a qual é essencial para a verdadeira fé. Meramente o cumprimento mecânico da doutrina organizacional. Como um visitante de sua grande nação, um experimento social por si próprio, acho curioso que o Sr. Campbell não tenha tolerância cristã para permitir a outros acharem suas próprias respostas das questões da vida. Esta grande nação não foi fundada por um indivíduo que impôs seus próprios pensamentos ou fé a um outro. Nem o cristianismo é tão inseguro que precisa impor a si próprio. Não estou lutando para o senhor aceitar minhas respostas, mas para ter o correto para encontrar-se.
O senhor quer que eu procure as respostas somente em seu livro. Insistindo que Deus não existe, seu questionamento me coloca num vazio. A Bíblia é o lugar de partida e ela foi nos deixada já faz muito tempo. Não posso lhe dar Deus. Nenhum homem pode. A única coisa que posso lhe oferecer é o conhecimento prático de meu próprio crescimento espiritual. Hoje eu estive perante o senhor e declaro com total consciência que as igrejas do mundo, através de seus cultos e do conceito de Deus, têm transformado o homem em uma respeitável e útil criatura capaz de receber recompensa terrena. Uma nova ordem social se coloca para acabar com essa erva daninha do cristianismo, sem nada impor ou exigir, salvo o conceito de benefício mútuo através do abandono e expulsão de todas as obrigações individuais para a melhoria da sociedade em geral. Nenhum resumo social foi feito, nem mesmo teve êxito, sem o princípio da responsabilidade individual, obrigação e até mesmo o dever. Agora, Sr. Owen, poderia se posicionar finalmente quanto a todas obrigações de que teria a sociedade sem uma única grande atração animal? O cristianismo puro propõe não apenas a reforma do mundo, mas de todo o sistema legal de modo excelente. Mas é um objetivo imediato. Implantar no coração humano o princípio do amor. Aqui está o grande segredo. A religião de Jesus Cristo derrete o coração humano de sua pura filantropia. Eu não me considero conquistado pela sua fé, Sr. Campbell, mas admito que seu grande poder de argumentar persuadiu-me a reexaminar a origem de sua paixão.
A origem da paixão de Alexander Campbell deu início com ele a uma heróica visão de liberdade religiosa. A força dessa paixão levou a ele 37 anos mais de incansável defesa. Campbell veio a ser eminente em muitos lugares. Um defensor erudito da reforma educacional. Um representante da reforma política. Um campeão da liberdade humana. Desafiando a injustiça e com grande consideração pelas grandes figuras de seus dias. Amigo e semelhante. Como um homem de sabedoria, integridade e visão. A voz em seu coração alcançou muito além da sua nova pátria.